O método do emagrecimento saudável é muito mais do que emagrecer. O MES devolve às pessoas a alegria, a energia, a vontade e o amor pela vida. Durante os próximos 4 dias, eu vou te ajudar a se apaixonar por você de novo, conseguindo se sentir bem com o seu corpo, recuperando a sua autoestima e emagrecendo com saúde. A Maratona do Emagrecimento Saudável, a transformação, começa agora. Olá, boa noite. Seja bem-vindo à Maratona do Emagrecimento Saudável, a transformação. Eu tenho um prazer e um orgulho imenso de participar com você dessa jornada que começa agora, tá bem, gente? Lembre-se que eu vou ensinar você a emagrecer de uma forma eficaz, totalmente saudável e duradoura, que é o que eu vejo que as pessoas têm mais dificuldade, é perder peso e manter essa perda de peso sem comprometer a saúde. E eu garanto que você vai conseguir tudo isso de uma forma muito simples, muito tranquila. São técnicas que eu ensino a você colocar no seu dia a dia de uma forma muito prática e ter o resultado que você deseja, tá bem, gente? Vocês podem estar achando que isso é uma promessa assim, impossível, já que você passa tantos e tantos anos tentando fazer coisas e não tem resultados, mas veja só o testemunho de centenas de pacientes que passam por mim e de alguns que se propuseram a mostrar o resultado. Veja só, gente, como é que é incrível essa transformação. Há 2 meses que comecei o programa de emagrecimento saudável e já perdi 9 quilos. Tinha a tensão alta e agora está em valores normais. Eu emagreci graças ao Dr. Rodrigo. Eu perdi 60 quilos ao longo de 3 anos. Tenho muito a agradecer ao Dr. Rodrigo, de facto. Foi graças a ele que consegui perder 35 quilos em apenas 8 meses. O curioso é que eu não fiz ginásio, não fiz nada disso. Uma coisa que eu optei única e exclusivamente, entrei num ciclo de caminhadas. Fazia todos os dias caminhadas. Fizesse chuva, fizesse sol, fazia todos os dias caminhadas. Eu perdi 5 quilos no primeiro mês, mais 5 no segundo. Não estou muito preocupado com a questão do peso, mas foi realmente algo que dei conta. No último ano, eu emagreci quase 15 quilos. Desde que estou com ele, perdi em cerca de 10 quilos. É um trabalho que ainda está a decorrer, como é óbvio. É um trabalho que está em progressão, porque eu sempre fui em sobrepeso. Eu perdi 4, mas o que eu perdi acima de tudo, e atualmente não tenho conseguido muito exercício físico, faço as minhas caminhadas, mas o que eu mais perdi acima de tudo foi os centímetros. E isso sim, é muito mais importante do que em qualquer gordura. Exatamente. Os centímetros. No espaço de meio ano passei de 126 quilos a 74 quilos. Bom, então é assim, gente, vocês viram que realmente emagrecer de uma forma eficaz e super tranquila é possível, tá? Eu pessoalmente, né, eu nunca tive problema de peso. Eu sou uma pessoa com biotipo até longilíneo, né, e nunca tive muita adição à comida, só que eu me interessei muito com essa área de emagrecimento, já que eu via que grande parte dos pacientes que me procuravam, né, eu sou médico e pratico uma área chamada medicina ortomolecular, né, que como o nome diz, é uma área da medicina que faz a gente equilibrar a molécula, né? Orto seria equilíbrio, né, consertar, e molecular a molécula, então seria uma área da medicina que a gente visa muito otimizar a nossa fisiologia a partir da célula, né? Otimizar o funcionamento, né, celular do nosso corpo. E eu via que muitos pacientes tinham muitas doenças associadas com o excesso de peso. Na verdade, é o que acontece hoje, né? A gente vive num mundo com excesso de comida, né? Com excesso de estímulo para fazer a gente engordar, e isso condiciona, além de ganhar peso, muitos problemas de saúde. Então eu comecei a ver que, corrigindo a fisiologia do meu paciente, né, equilibrando o corpo dele de uma forma super natural, ele se sentia muito melhor, tinha muitos ganhos em relação à qualidade de vida e tinha um emagrecimento saudável e não voltava a ganhar peso. Então, a partir daí, eu foquei muito nessa parte de emagrecimento, né, para ajudar meus pacientes todos que estavam passando por isso. Gente, eu tenho um prazer imenso de ter o feedback, né, dos resultados maravilhosos que esses pacientes todos me demonstram depois, né, quando eles acreditam e fazem a técnica que eu ensino, que eu vou ensinar para todos vocês.
Mas como eu estava falando, eu nunca tive problema de peso, eu sempre tive um problema muito grande intestinal, eu tinha o que chama-se síndrome do colo irritável, e como eu falei, né, são mudanças de hábitos e mudanças alimentares que fazem o nosso corpo, que é uma máquina de autorreparação. Lembrem-se disso, a gente, para curar o nosso corpo, basta a gente deixar ele se reparar. A natureza é muito sábia, o nosso corpo é muito sábio. A gente vê isso em feridas, né? Quando a gente corta, né, o braço, o que a gente faz? A gente só coloca ali um penso, né? No caso do Brasil, um band-aid, e aquilo dali para proteger e o corpo se auto-repara. Todo o nosso corpo ele funciona assim, ele é uma máquina de auto-reparação. O que acontece é que muitas vezes a gente não deixa essa reparação acontecer. No meu caso, por exemplo, o intestino, isso acontecia porque eu estava o tempo todo colocando alimentos inflamatórios para dentro do meu intestino, o tempo todo colocando comida, né? Porque uma das técnicas que eu vou ensinar, vocês não percam, principalmente o terceiro dia de aulas, né? Lembra que são 4 dias a maratona, e no terceiro dia eu vou falar muito sobre uma técnica hoje que está muito em voga, que é o jejum, que é um momento de reparação do nosso corpo, né? Que a gente hoje atualmente faz única e exclusivamente quando a gente está dormindo, que também é um momento de reparação, mas que a gente pode otimizar muito esse artifício, essa ferramenta, a partir de algumas técnicas e dicas que eu vou dar na aula 3 e eu vou falar bastante sobre como a gente pode otimizar nossa saúde a partir disso. Mas eu notei isso em mim, né? Por exemplo, eu vou dar meu testemunho agora, eu hoje estou o dia inteiro sem me alimentar, eu faço isso com muita regularidade, principalmente quando eu tenho compromissos, como o compromisso que eu tive, né, que eu me propus a fazer hoje com vocês, que é falar agora durante mais de 1 hora sobre saúde. E eu já reparei, né, ao longo desse tempo todo que eu pratico essas técnicas todas que eu vou falar para vocês em mim, que quando eu estou em jejum, né, o meu corpo ele está muito mais com energia, com muito mais clarividência, né? A minha mente está funcionando muito melhor. Vocês vão ver como eu estou hoje, né? Do ponto de vista de energia. Se eu tivesse acabado de jantar, né? Tivesse comido, principalmente se eu tivesse comido refeições muito pesadas, parte da minha energia ia estar no processo digestivo. O meu corpo ia estar num estado chamado parasimpático, que é uma via do nosso sistema nervoso, chamado sistema nervoso autônomo, de relaxamento. Por isso, quando a gente, num domingo, né, a gente almoça e come bastante, etc., a gente depois só pensa num sofá, né? E quando a gente está muito tempo, às vezes, sem comer, a gente, né, é um instinto do ser humano. Enquanto o animal, né, ele fica cheio de energia até para buscar a caça. E isso é totalmente fisiológico. Gente, eu costumo fazer um exemplo para as pessoas entenderem que não é comer o tempo todo que vai te dar energia e vai tirar a sua fome. Se você parar para pensar, a grande maioria dos meus pacientes, eles dizem que não tem muita fome de manhã, mas chega no final do dia, 6, 7 horas da noite, eles têm aquela compulsão, né? Aqui nos Estados Unidos chama-se cravings, né? Você fica louco por doces, cravings por gorduras, etc. Então essa compulsão alimentar, se você parar para pensar, ela acontece depois que você passou o dia inteiro comendo. Porque, inclusive, se você fizer jejum durante esse dia, vai chegar às 6 da tarde e você não vai ter muito apetite. Mas se você comeu, você vai ter esses cravings. Qual é a conclusão que você tira? Se você ficar sem comer, que é o momento do sono, você nem tem muita fome porque você acorda sem fome de manhã. Se você passar o dia inteiro comendo, que é o momento do dia que você está a comer, você no final do dia tem muito craving, né? Muita fome, muita aquela vontade, aquela gana de comer. Deu para entender aqui? Não é o ato de comer o tempo todo que vai fazer você ficar sem fome. Uma das coisas que eu vou explicar muito hoje e nos próximos dias é para as pessoas entenderem que o mecanismo de emagrecimento, assim como o mecanismo de saciedade, né, de fazer a gente não ter muita fome, né, de controlar o nosso apetite, todos esses mecanismos não têm nada a ver com a comida que a gente coloca para dentro da gente, com as calorias que a gente conta para ver se a gente está comendo poucas calorias. Isto são distúrbios hormonais. Se a gente conseguir, a partir da alimentação ou a partir de alguns hábitos, sinalizar o nosso corpo para equilibrar hormônios, você não tem fome, você consegue mobilizar a gordura armazenada, independente se você está comendo ou não muitas calorias. Garanto isso para você, gente. Por isso que uma das coisas que as pessoas depois me dão relato, depois que elas passam pela experiência, né, do MES, elas falam: doutor, eu nunca imaginei que eu ia poder emagrecer tanto, me sentir tão bem sem ter sofrimento, sem ter que passar fome, sem ter que me matar num ginásio, né, numa academia para treinar. Porque isto é uma mais-valia, né, a atividade física, a restrição de algumas calorias é uma mais-valia num processo
que não é o pilar fundamental. O pilar fundamental é a gente equilibrar os seus hormônios. Dessa forma você consegue emagrecer porque você diz para o seu corpo: a gente tem que utilizar a gordura armazenada, e você consegue ter mais energia, mais saúde, mais bem-estar, melhora da qualidade de sono, menos dores, tudo que uma pessoa quer e que ela não consegue no momento que ela está com o corpo desequilibrado. Deu para entender isso? Por isso é que eu digo que o MES ele é transformador, porque eu nunca vi isto nessa estrutura, como eu montei, no mercado. O que eu vejo são dietas da moda, é mandando você, vai tomar agora um suco de maçã verde durante 2 dias e não vai comer mais nada, e não está preocupado como o seu corpo está a funcionar. Se você seguir os passos pelos quais eu me proponho ensinar para você, você vai ver que o seu corpo ele vai entrando num equilíbrio e você, como eu nesse momento, que já estou há quase 24 horas sem comer, no intervalo entre o meu trabalho hoje, né, mais ou menos meio-dia, eu fiz uma corrida em alta intensidade para me dar mais energia, né, porque o High Intensity Training, né, ele é um boost de mitocôndrias na nossa célula, que é aquela organelazinha que produz energia. Ele é um boost de fatores de crescimento. Fazendo isso no meio do meu dia, em jejum, a minha energia ela triplica. É exatamente o contrário daquela pessoa que acordou, ficou deitada na cama, de pijama, depois tomou café da manhã cheio de calorias, cheia de açúcares, né? Aquele café da manhã perfeito, que é uma tostinha com um pouquinho de geleia. Tudo que é mal, as pessoas normalmente falam no diminutivo, já reparou? Eu pergunto para as pessoas, o que é o seu café da manhã? Ela fala, comi uma tostinha com um pouquinho de leite, com uma geleinha e etc. Então, esse pequeno almoço altamente insulinogênico, né? Que libera muito hormônios que vão desregular o seu corpo. E logo a seguir você vai ter fome, né? Porque isso é uma máxima. Se você jogou muito insulina no seu sangue, o seu corpo na hora sinaliza que você está precisando guardar energia. O que acontece? O seu corpo pega aquela glicose toda e manda para dentro da célula, logo a seguir você vai ficar com o sangue com baixa concentração de glicose. O que você tem? Fome. Então é a máxima, né, dos dias de hoje. As pessoas estão o tempo todo fazendo picos de insulina, o tempo todo cheias de fome. Quem é que adora isso, gente? A indústria alimentícia. Você tem que entender que esse modismo de que a gente tem que comer de hora em hora, de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, isto foi invenção recente da década de 80, né? 20, 30 anos atrás, em que começaram a vender para a gente que a gente tinha que comer o tempo todo. Porque quando eu falo que as pessoas devem fazer intervalos maiores de refeições, era o que a minha avó fazia, né? Isso na década de 70 já se fazia isso. Então, isso daí sempre foi feito. O que nunca foi feito foi comer o tempo todo. E esse processo de comer o tempo todo, principalmente comer coisas erradas o tempo todo, é que vai fazer você ficar doente, é o que vai fazer você engordar. E é isso que eu vou ensinar a forma como você tem que sair desse ciclo vicioso que a indústria alimentícia adora, porque ela se beneficia, porque vai ter sempre um viciado em comida, né? A indústria alimentícia não ganha nada comigo. Eu hoje passei o dia inteiro sem comer, né? Ou seja, eu não consumi o produto deles. Só que a minha saúde agradece, porque eu estou em vários processos pelos quais o meu corpo ele está se regenerando, está se reparando. Eu tenho ativado no meu corpo uma via, que eu vou explicar, principalmente na terceira aula, que é a via chamada MPK, que é uma via de regeneração e reparação do nosso corpo. E nesse momento o meu corpo ele está no sistema simpático. É o sistema simpático por estimulação de hormônios como a adrenalina, noradrenalina, o hormônio do crescimento. São hormônios chamados contrarreguladores. São hormônios que vão dar um estímulo para o meu corpo ter energia para buscar alimento, né? Que era o que era feito na natureza. Né? No momento que você come, o que o leão faz? Ele vai para baixo de uma árvore descansar. Então, se eu tivesse jantado hoje, né, e vindo falar aqui para vocês, provavelmente eu ia ter 1/3 da energia do que eu tenho nesse momento, tendo ficado em jejum o dia inteiro e ainda tendo feito um treino de alta intensidade no intervalo entre o meu trabalho. A única dificuldade que eu provavelmente vou ter hoje, pelo excesso de liberação simpática do meu corpo, que está me dando essa energia toda, vai ser dormir. Isso é muito comum, né? Porque eu estou ligado na tomada com uma energia, né? Uma tempestade hormonal de estímulos energéticos no meu corpo,
que favorecem muito a perda de peso, muito, mas é isso que você vê o ponteiro da balança de uma pessoa baixando de uma forma absurda na utilização de gordura. Porque, como eu falei, esses hormônios contrarreguladores, que são os hormônios que vão utilizar sua gordura armazenada, esses hormônios todos, eles estão otimizados quando você entende o processo pelo qual você vai perder peso. Entendeu? Então isso é que é fantástico. Eu, no meu caso, eu não faço mais jejum única e exclusivamente porque, primeiro que eu gosto de comer, né? Então, o fato de você equilibrar o seu corpo te dá o direito de quando você for comer, você come, né? Eu tenho muito prazer em comer, eu adoro comida, eu nunca vou tirar dos meus pacientes o prazer de comer. Eu só organizo eles de ponto que eles entendam que a comida é um sinalizador para o emagrecimento, é um sinalizador para a saúde, então vamos sinalizar positivamente. É só isso que a gente tem que entender. Não pode colocar o tempo todo coisa errada no corpo e nem colocar o tempo todo coisa no corpo. Você tem que entender, esses processos são muito simples. Mas vamos falar então. Então era só para passar essa mensagem, era para mostrar para vocês em primeira pessoa como isto é possível, tá bem? Como isto é eficaz, né? E os relatos dos meus pacientes todos, que vão aparecer ao longo do método, comprovam isso. Você, com certeza, tem todas as armas para fazer isso. Todas. Porque eu estou falando com as pessoas que conseguem. Por quê? Porque para conseguir você não precisa ter tempo, porque nessas técnicas, muito do que eu economizo é do seu tempo, porque muitas vezes eu falo para você pular algumas refeições, então você está ganhando tempo. Você não precisa de tanto dinheiro. Porque muitas dessas técnicas você vai usar e você vai economizar dinheiro, porque né, você não vai comer em muitos momentos. Ela é totalmente flexível, porque inclusive eu tenho um passo a passo que eu explico para você se adaptar à sua rotina, a forma como você faz a mudança desses hábitos. Então, ou seja, é super viável para a rotina de vida de qualquer pessoa. Tá bem? Basta você entender, se motivar. A única coisa que eu preciso, isso realmente eu peço sempre nas outras maratonas todas eu falei, eu preciso do seu comprometimento, tá bem? Escreva aí embaixo agora, porque isso fortalece muito, né, a força, né, de você estar envolvido comigo nessa maratona, você escrever, eu estou comprometido. Escreva, eu estou comprometido, que você já coloca uma ordem para o universo, eu vou conseguir, tá bem? Então basta isso, depois um pouquinho de disciplina e foco, e aí o resultado é garantido. Vamos lá, gente, que a aula é grande e eu falo muito, principalmente quando eu estou nesse processo. Então aqui só essa foto mostrando a minha clínica, eu trabalho há mais de 20 anos aqui em Portugal, fazendo essa transformação nas pessoas. Eu tenho uma experiência muito grande, principalmente uma experiência prática, né? Apesar de estudar todos os dias e a gente ter experiência teórica, é na prática que a gente vai fazendo, lapidando, né, os nossos atos médicos, né? E ao longo do tempo eu fui lapidando esses métodos e principalmente hoje eu coloquei isso tudo na forma de pilares e um passo a passo que eu chamo de método de emagrecimento saudável, que a gente vai falar aqui ao longo desses 4 dias. E uma das coisas que me assusta muito, gente, é isso, né? Essa crise de obesidade que existe hoje no mundo, né? E junto com essa crise de obesidade vem uma indústria querendo o lucro a qualquer preço, então vende ideias completamente erradas de emagrecimento. É o que eu vejo o tempo todo aparecer na televisão, nas mídias e hoje até na internet, né? Dietas loucas, né? Que não tem lógica nenhuma a pessoa fazer, que não vão fazer emagrecer. Provavelmente você já passou por várias, né? Aquelas dietas de restrição de calorias. Eu vou comer toda hora, mas eu vou comer menos, vou comer aqueles alimentos errados, como barrinhas de proteína, mas vou comer meia barrinha, em vez de comer uma barrinha inteira, e vou para o ginásio e ficar um pouquinho mais de tempo. Você, com certeza que está me ouvindo, já viu que isso não funciona. Você já fez isso e não funciona. Por quê? Porque o nosso corpo é sábio. A partir do momento que você baixa a sua ingesta calórica, né, e às vezes até aumenta a sua atividade, o seu corpo fala, opa, estamos precisando economizar energia, né? Você imagina se você ganha um salário de 1.000 euros por mês e o seu chefe fala, olha, infelizmente, por causa da crise que estamos passando, eu vou passar seu salário para 100 euros. É óbvio que você vai diminuir muitos dos seus gastos, né? Você é inteligente e sabe que se você continuar gastando 1.000 euros, ganhando 100 agora, você, né, esse cara vai preso. O nosso corpo também é sábio. Se você diminuir, né, a sua ingesta calórica e continuar na sua rotina exatamente igual como ela sempre foi, o seu corpo ele vai baixar o metabolismo. Agora,
Se você souber como utilizar a arca escondida, é porque eu digo, né? Baixou o seu salário, pronto, você pode até baixar a caloria, mas você descobriu um cofre guardado no seu sótão cheio de dinheiro. Isto é a gordura armazenada. Como chegar nesse cofre é o que eu vou ensinar para você. Deu para entender a analogia? Se você conseguir chegar no cofre cheio de dinheiro, mesmo que você ganhe menos, mesmo que você diminua suas calorias, a ingesta calórica, você não vai ser preso, né, no caso, porque você vai ter uma energia, que no caso é um dinheiro, para ser utilizado. Deu para entender? Por isso é que as pessoas diminuem caloria e o corpo nunca vai buscar o cofre com dinheiro, que é a gordura armazenada. A natureza guardou energia dentro do nosso corpo sobre a forma de gordura. A gente só precisa chegar lá. A gente só precisa ter a chave do cofre. É a chave do cofre que eu tenho que ensinar para vocês começarem a utilizar. No momento que vocês fazem isso, vocês entraram num paraíso. Vocês entraram numa caixa forte, cheia de dinheiro, que é o que eu vejo que a maioria das pessoas precisam. Por quê? Quem me busca para uma solução de saúde e emagrecimento são aquelas pessoas com excesso de peso. São as pessoas que têm o cofre com mais dinheiro. Então só não sabem utilizar. Baixando a utilização, a ingesta de calorias e mantendo o padrão que você sempre fez, não funciona. Você é testemunha disso, que provavelmente você já passou por isso. Então esquece dietas da moda, tá bem? Esquece sofrimento, esquece vou fazer mais atividade física porque é isso que vai me emagrecer. Nada disso funciona. O processo de emagrecimento é um distúrbio hormonal e eu vou ensinar você como é que isso se processa, tá bem? Então, é a epidemia da obesidade que assola o mundo hoje, como você pode ver nesses gráficos, né? Estatísticas americanas, que é um país que mais faz esses estudos de prevalência, né? E incidência de doenças. Na obesidade, era em 85 um mapa, no início daquela época, como eu falei, né? Que quando começou essas ideias erradas, né? A ideia errada sobre gorduras, etc., veio mais ou menos na década de 50, com um médico chamado Ansel Keys. Eu vou falar um pouquinho depois sobre isso. Mas essa ideia de comer o tempo todo, né, e a industrialização, né, da comida foi um pico a partir de mais ou menos da década de 80. Então você vê, né, o gráfico dos Estados Unidos que a cada 10 anos a obesidade foi aumentando de uma forma vertiginosa, o escurecimento desse mapa e principalmente essas partes mais vermelhas escuras é onde você hoje tem uma epidemia da obesidade. A última estatística que eu tenho aqui é 2014, mas em 2020 o mapa já é todo vermelho e é uma triste realidade que hoje existe nos Estados Unidos, porque é o país que é o maior exemplo disso tudo que eu estou falando que é errado, né? Por causa da industrialização da comida e do marketing da indústria alimentícia. E aí você vê esse gráfico, né, indo quase lá nas estrelas já, e é uma coisa que aumenta cada vez mais, porque não existe nenhum interesse, né, da mídia, né, da sociedade em reverter isso, né, porque a indústria alimentícia ela ganha muito com o seu estado de adição, e a indústria farmacêutica ela quer que você fique doente. É triste essa frase, mas é verdade. A indústria visa o lucro e se você estiver saudável, ela não vende remédio. É tão triste quanto isso, mas é verdade. Então você não pode acreditar no que essa indústria te vende. De que você tem que tomar remédio para tratar uma doença. Ninguém trata doença com remédio. Entende? Eu sou um médico, eu sei o que eu estou falando. Ninguém trata doença com remédio. Você trata sintomas com remédio. Você consegue se reparar a partir de um equilíbrio do seu corpo. Isso é muito sério, gente. É muito polêmico, mas é verdade. O nosso corpo ele consegue se reparar se a gente der condições para ele se reparar. Mas no momento que você dá um remédio para baixar uma pressão, você não está tratando nada, né? A pressão ela se descompensou e o remédio ali ele é um paliativo para esse a pressão alta não piorar, né, os seus sintomas e você ter um AVC, etc. Mas você não está tratando uma doença, tanto que normalmente essa orientação é dada. Você tem que tomar isso para o resto da vida. Porque você não tratou nada, então esse paliativo vai ter que ser feito durante muito tempo para o resto da sua vida. E isso é igual para baixar o colesterol, isso é igual como é feito hoje para baixar o açúcar, né? A maioria das orientações médicas, infelizmente, isso vai mudar, com certeza, eu sei que isso vai mudar, eu não sei se eu vou estar aqui para ver a mudança, mas isso vai mudar. O médico ele não vai poder falar assim, olha, você tem que tomar isso, você tem que tomar isso e você tem que comer aquilo. Porque o alimento ele é um sinalizador de saúde. O alimento ele não é um macronutriente que só serve para nos dar energia. Não é isso.
O alimento ele é muito mais do que isso. Ele é um sinalizador de saúde para os nossos genes. Então é hoje que chama de epigenética. Ele vai sinalizar um gene para ativar algumas vias de melhora de correção de celular, de melhora de reparação, etc. Ele vai sinalizar os hormônios, para os nossos hormônios que são mensageiros bioquímicos do nosso corpo, darem ordens para o nosso corpo funcionar bem. O alimento serve para isso. E também como macronutrientes para formar o nosso ATP, né, que é a nossa energia, né, essa nossa moeda energética do corpo. Mas ele é muito mais do que só dar energia para funcionar. Tanto que eu digo, o meu corpo funciona muito melhor quando eu não estou com comida. Né? Aquilo que eu falei, se eu ficar o dia inteiro comendo, eu estou sempre com fome. Se eu não comer, o meu corpo ele está super adaptado a funcionar com a energia que o meu corpo tem. Né? Que é a gordura armazenada. Eu não tenho muita, mas eu tenho. É óbvio, se eu fizer jejum durante muito tempo, muitos dias, eu fico até magro demais. Eu não quero isso. Mas eu uso essas vias de jejum, como eu vou explicar no terceiro dia, até para reparação do meu corpo, né? Porque o jejum ele tem várias técnicas, como por exemplo a autofagia, que é uma técnica de limpeza do nosso corpo, mas não é o assunto para a gente falar agora. Então é isso, gente. O excesso de peso é muito prevalente, cada vez mais excesso de peso. Os índices antigamente era o excesso de peso e só o sobrepeso, agora já é a obesidade, que é endêmica no mundo, principalmente nos Estados Unidos. Então, entender que isto é gravíssimo, né? Essa foto dessa mulher é para chocar, porque como uma pessoa consegue desequilibrar esse ponto de fazer o corpo um armário de guardar gordura. E lembrar que eu falei, isso não tem nada a ver, não é porque ela tem de repente pouca força de vontade. Não, ela pode ter um organismo com uma predisposição genética para assimilar mais gordura armazenada, que em outros tempos era um mecanismo de sobrevivência, mas hoje nesse ambiente obesogênico que a gente vive, faz ela acumular mais. Lembrar sempre, muito mais do que ela não tem força de vontade, é o metabolismo basal dela que está muito lentificado por alterações hormonais. Então otimizar esse metabolismo, que é a energia que a gente gasta dormindo, sem nada, lembrem-se disso. Você não precisa ir para ginásio para gastar caloria. O ginásio serve para equilibrar os seus hormônios, ativar suas vias energéticas, para você utilizar a energia quando você está fora do ginásio, quando você está dormindo. É um momento excelente para a gente utilizar a gordura armazenada, porque é um dos momentos do dia que a gente ainda faz o jejum, né? Por isso que da palavra americana o breakfast, né? Que é o pequeno almoço, é o quebrar o fast, né? O breakfast é quebrar o jejum, que ainda é o momento que as pessoas fazem jejum, quando não abrem a geladeira no meio da noite para assaltar a geladeira. Você pelo menos janta, né, e não come mais nada. Um jejum de 12 horas é o mínimo que uma pessoa pode fazer para ter saúde. Né? É o equilíbrio da nossa vida, feed and fast, comer e não comer. Comer e não comer. Se você acorda no meio da noite, ou então come muito tarde antes de dormir, só faz umas 6 horas de interrupção de comida, com certeza o seu corpo ele não está em equilíbrio. Mas estamos lá. E mais triste ainda, né, é constatar isso hoje com as crianças que estão também com excesso de peso e muito relacionado com o fast foods e a indústria alimentícia mais uma vez querendo, porque a criança é muito vulnerável, né? Porque uma das coisas que eu falo muito é que todo mundo tem o direito a comer o que quiser, todo mundo tem o direito a ser ou não saudável. Só que todo mundo tem o direito a conhecer a verdade. Todo mundo tem o direito a deixar a ignorância, né, e aprender o que é o certo e o errado. E aí você escolhe, né? É o slide que eu tenho já um pouquinho a seguir, que você tem 2 caminhos. Você escolhe o caminho que você quer seguir, mas você tem que saber o que são os 2 caminhos. Se você cegamente é levado para o caminho do mal, aí isso eu acho muito mal, porque eu acredito que ninguém queira ficar com excesso de peso, ninguém queira ficar doente, né? Ninguém queira ficar numa cadeira de roda a partir dos 60 anos. Ninguém quer isso. Muitas pessoas elas se sujeitam a isso porque elas acham que isso é o normal, porque é a vida, porque é a genética delas. Coitada, é porque a minha irmã também é assim e não sei o quê. Não tem lógica nenhuma. Você consegue inverter qualquer predisposição genética que você tenha se você conseguir entender o que é bom para você. Tá bem? Então agora eu estou falando aqui de doenças osteoarticulares, né? Para você ver que o equilíbrio que o MES proporciona é muito mais do que emagrecimento, é uma mudança de vida,
tá bem? É uma mudança de paradigmas pelos quais vai fazer o seu corpo ele ficar muito mais, né, otimizado e saudável. Mas é isso, essa criancinha com esse excesso de peso é uma tristeza que, né, dói na alma ver hoje o que essas crianças a curto prazo, né, já na adolescência, vão passar de dificuldades e já passam, né, com déficit de atenção, hiperatividade, com alterações de sono, acnes, problemas de pele, etc., com uma prevalência hoje altíssima, né? E é isso, gente, é um desabafo muito triste. Então é isso que eu falei, né? Na década de 50 e início da década de 60, alguns médicos, principalmente esse médico que foi capa da revista Time, chamado Ansel Keys, jogou no mundo a ideia de que gordura é um dos principais vilões das doenças cardiovasculares, do excesso de peso e etc, etc. E vendeu essa ideia de que a gente devia parar de comer gordura nas famosas dietas low fat, né, etc. O mundo inteiro engordou. A doença cardiovascular é a doença que mais mata no mundo até hoje e aumentou exponencialmente, né, a sua incidência e você já entendeu que fazer alimentações com baixa ingesta de gordura, principalmente colocando as gorduras todas no mesmo saco, e você para de comer gordura porque você acha que gordura é um veneno para a sua saúde, consequentemente faz você aumentar a ingesta dos outros macronutrientes, principalmente os carboidratos. E é esse excesso de carboidratos que vai sinalizar para o seu corpo uma série de problemas e principalmente o aumento do peso. Então, gente, esquecer esses conceitos, né, de low fat, low carb, low não sei das quantas e entender como o seu corpo funciona e o que é uma alimentação perfeita para o seu corpo funcionar bem. Tá bem? E é isso que eu vou ensinar e aqui eu só quis mostrar essas duas capas da Time para mostrar aqui, né, as orientações de 1950 de que você não devia comer gordura. Olha como é que a sociedade nos confunde pelo Ansel Keys. Capa da Time. E das dietas low fat fez com que o mundo aumentasse exponencialmente a obesidade, doenças cardiovasculares, outra coisa, as doenças cerebrais, Alzheimer, as doenças degenerativas cerebrais aumentaram horrores. Por quê? Porque a gordura é a base do nosso cérebro. Então essas dietas com restrição de gordura, elas podem fazer um mal muito grande ao nosso corpo. E depois, né, na década de 90, as orientações de coma gordura. Como é que as pessoas ficam perdidas, né? Não coma gordura, coma gordura. Como decidir? Time, a revista Time coloca essas fotos e as capas, né, e vocês têm que ir dançando conforme a maré. Então eu vou desmistificar o que é coma gordura, não coma gordura, o que é comer saudável. Porque foi isso, né? O fato de falar que a gordura era desmistificada, o pequeno almoço, a maioria das pessoas hoje virou uma torradinha com uma geleinha, né? E um leite com café, e isso daí é uma alimentação altamente vazia, uma alimentação altamente inflamatória e uma alimentação altamente disruptora dos seus hormônios. Tudo que a gente não quer para você ter uma vida saudável e o peso que você deseja. É comer esses alimentos vazios que só desregulam os seus hormônios, e é isso que a gente vai explicar muito, mas é o que você não pode fazer. Eu hoje listei, gente, para mim, 10 dos principais erros em relação à alimentação. Fiz uma forma muito didática, você vai ver, eu ainda estou só fazendo a introdução. Obrigado, né, pela presença de todos vocês aqui. Vocês veem que a minha energia é inesgotável, porque principalmente eu deixo meu corpo equilibrado e o equilíbrio nesse caso está acontecendo por estar com meu corpo em jejum já há muitas horas e ainda ter feito atividades que favorecessem minha otimização de energia. Mas alimentos como este, né, alimentos altamente glicogênicos, insulinogênicos, desregulam nossos hormônios e vão fazer você logo a seguir ter muita fome, né, porque eles estimulam o nosso apetite. É um alimento doce que você coloca na boca, ele estimula o nosso apetite. Por isso é que é um grande erro, e eu vou falar já a seguir, essas coisas de adoçantes, né? O adoçante que as pessoas acham que é a melhor coisa. Você conhece alguém que usa adoçante regularmente e conseguiu perder peso com isso, né? Vê lá um amigo seu mais cheinho, né? Com excesso de peso e me diz se ele já falou alguma vez essa frase: olha, mudei minha vida para Coca Light e perdi 20 quilos. Se você ouvir alguém com um testemunho, por favor, me dê esse relato, que eu nunca na vida, nesses 20 anos de experiência, eu consegui pegar um relato desses. Nunca. Porque as pessoas que são aditas a esses alimentos vazios e que têm edulcorantes artificiais e aditivos alimentares que desregulam nossos hormônios,
Normalmente essas pessoas têm muita mais compulsão por comida, têm péssimos hábitos e estão acima do peso. Então não é essa a solução, eu já vou explicar isso mais a seguir. Mostrando nessa celeuma da manteiga e da margarina, foram tão consistentes os estudos os estudos científicos, né, e os relatos epidemiológicos de que a margarina realmente era muito mais prejudicial para o nosso coração, para o nosso cérebro e para desequilibrar o nosso corpo, que o boom da venda de margarina em 1990 baixou exponencialmente. Hoje as pessoas voltam a usar manteiga. Então é uma regra básica, né? Essas invenções da indústria de alimentos trans, né, alimentos industrializados, eu já a seguir vou falar uma coisa que as pessoas não têm noção, mas que é chocante em relação à forma como a indústria alimentícia nos trata. Mas é esquecer isso, gente. Então, uma regra básica, né? Um erro básico, né? E uma regra que você tem que seguir a comida o mais natural possível é a comida que o nosso corpo sempre esteve habituado a receber. Entenda isso, a gente tem que buscar o que veio da natureza. No momento que... eu não sou muito apologista de lácteos, nem derivados lácteos, as pessoas sabem, mas isso está enraizado na sociedade e eu acredito que uma pessoa que tem uma assimilação muito boa de leites e manteigas, etc., e esteja com um corpo relativamente equilibrado, ela até pode fazer um uso esporádico de alguns tipos de lácteos, principalmente se esses lácteos forem artesanais, né, de vacas que você saiba que são bem tratadas, comem bem, etc, etc. Mas sempre infinitamente melhor do que as margarinas, manteigas light, né? São óleos processados, hidrogenados, cheios de gorduras inflamatórias, inventados pela sociedade para escoar grãos e que fazem a pessoa ficar doente. Então, margarina não existe. Você vê sociedades apoiando margarinas e o interesse é totalmente econômico. Não existe nenhum respaldo científico para justificar você inventar um alimento que parece um plástico e dar para as pessoas e falar que isso é saudável. Isto não. Entre comer manteiga e margarina, infinitamente manteiga. Em alguns pacientes, numa fase inicial, a manteiga não é benéfica porque existe uma desregulação hormonal e isso eu vou explicar para vocês ao longo desses dias, principalmente amanhã. Eu vou falar um pouquinho sobre estrogenicidade, que é um mal que acontece hoje em muitas mulheres. Você escolhe o caminho que você quer seguir. Eu estou aqui apenas para te mostrar os dois caminhos. O caminho do bem e o caminho do mal, o caminho da alimentação saudável e o caminho da alimentação trash, né? E é óbvio que se você colocar coisas erradas no seu corpo, não vão acontecer coisas boas. E isto todo mundo sabe, mas você tem que saber o que é o certo e o errado, e eu estou aqui para ensinar isso. E que nós somos produtos das nossas escolhas. Mas é muito importante, e isto é um divisor de águas nas pessoas que fazem o método, é que não é comer menos. Eu em momento nenhum vou falar para você comer menos. Eu como muito mais do que você imagina. Eu como muito mais do que a maioria das pessoas que estão assistindo essa maratona. Tá bem? Só que eu não como o tempo todo e eu não como coisas erradas. Porque eu não coloco gasolina errada no meu carro. Eu não coloco combustível errado no meu carro. E a gasolina é muito menos complexa que o ser humano. Quando a gente fala que os alimentos têm mais de 10 mil fitoquímicos, é porque eu quero muito esses fitoquímicos dentro do meu corpo para ele funcionar melhor. Entendeu? Então, quando eu coloco um alimento vazio, eu não coloco. Eu fico sem comer. Essa é uma diferença muito simples que as pessoas podem falar. Não tem o que comer. A maior inteligência que você pode ter é não comer. Porque colocar para dentro você está desregulando seu corpo. E isso é uma grande diferença. Então eu vou ensinar que você é um produto da sua escolha. Tá bem? E se você conseguir colocar alimentos com menos densidade calórica e mais densidade nutricional, a sua escolha quase sempre vai estar certa. Tá bem? E aí você só precisa afinar algumas cordas do nosso violão, né, para a música sair na perfeição, e é isso que eu estou aqui para ensinar. Então, lembrar, né, aquilo que eu falei, o excesso de peso é uma resposta normal num ambiente anormal que a gente tem hoje. Por isso que a gente tem que entender o ambiente para o nosso corpo responder da melhor forma possível, porque não é culpa da pessoa que está com excesso de peso. Para de culpar ela, isso daí é a ignorância que faz isso. De você ver uma pessoa com excesso de peso e falar assim, essa pessoa não tem força de vontade, realmente ela não é isso. Se você está assistindo e você está com excesso de peso, eu sou muito, eu estou muito ligado a você. Eu sei que você, na grande maioria das vezes, você mesmo fala, eu engordo com ar, eu não como nada, doutor.
O problema não é você ser um glutão. Muitas pessoas são. E tem pessoas aqui que eu sei que são. Que assaltam a geladeira, se auto-enganam, né? E não estão comprometidas, como eu pedi o comprometimento, mais uma vez, quem tiver comprometido, escreveu, eu estou comprometido, porque essas pessoas vão me seguir até o final e são as que vão ter o excelente resultado. Experiência de 20 anos, eu sei disso. Quando eu olho no olho do paciente e ele fala, doutor, eu estou aqui porque eu confio em você e eu sei que você consegue me ajudar. Porque teve relatos, porque, sei lá, entendeu o meu recado, etc. E essa pessoa que olha no meu olho e fala isso é a pessoa comprometida, resultado garantido. Porque ela vai fazer o que eu estou a falar, ela vai seguir essas técnicas e passos todos que eu vou explicar ao longo desses 4 dias e ela vai ter o resultado. Porque é impossível uma pessoa não ter o resultado se ela fizer tudo que eu vou falar. E tudo que eu vou falar é muito mais fácil do que você imagina. Porque, como eu falei, aqui não tem sofrimento. Aqui não tem regras loucas, aqui não tem coisas que não são práticas. Eu não vou mandar você amanhã comer 100 gramas de carboidratos, 200 gramas de proteínas, 400 gramas de gorduras ômega 3, porque isso não é prático. Eu não consigo, não sei como é que... Eu que estudo muito nutrição, se você me mandar fazer essas contas, eu não sei. Então eu vou falar de uma forma que seja prática, porque se não for prático, você faz durante uma semana e para. E eu quero que você faça isso ao longo da sua vida, para que você perca numa fase inicial de uma forma mais intensa, chegue no peso que você deseja, e numa segunda fase, na manutenção, você só mantém esses hábitos. E você mantém, sabe por quê? Porque você se sente bem. Porque você vê que a sua vida mudou a partir do momento que você mudou. Por isso que eu chamo aqui o método emagrecimento saudável a transformação. Porque é um antes e depois da sua vida. Você se transforma e você se torna uma pessoa muito melhor. Com mais olfato, com mais apetite, com mais... Apetite, no caso, é com mais sabor na comida, né? Não é com mais vontade de comer. Se for apetite para coisas boas, não tem problema nenhum. Mas não é apetite para... As pessoas imaginam logo apetite para comer besteira. Com melhor qualidade do sono e etc. Então, lembrar, né, que hoje essa vantagem evolucionista se tornou um risco porque o ambiente que a gente tem cheio de comida o tempo todo. Então, gente, é isso, né? A indústria alimentícia, como eu falei e volto a repetir, que é muito importante que a gente tenha isso fundamentado na cabeça, ela não está preocupada com a nossa saúde. Ela sempre vai estar preocupada com o lucro. Por mais que ela fale, por mais que ela coloque coisas saudáveis nos rótulos, etc., se o produto não for lucrativo, se o produto não for durável na gôndola do supermercado, se o produto não for barato, né, para ser confeccionado, a indústria alimentícia não tem interesse, então vai sempre utilizar alimentos que vão dar lucro, independente se vão dar ou não problemas de saúde. É a triste verdade. Então a gente tem que lembrar que a natureza nos deu alimentação que nos faz bem. É a alimentação saudável, é aquela frase, né, vamos desembrulhar menos e descascar mais. A frase é muito simples, mas é muito verdade. E a gente tem que ter isso na cabeça, gente. Olhar sempre com uma visão. Existem produtos alimentícios feitos industrializados que não façam mal? Existem. Não estou querendo generalizar, mas de uma forma geral é assim que a coisa funciona. Então lembrar, né? Colocar alimentos tipo esses de fast foods, né? Que são alimentos que te dão muito prazer de curto prazo, mas que vão te dar doenças de longo prazo, não tem fundamento em nenhum momento. E isto nunca vai ser falado aqui no método. Tá bem? Comer esses alimentos você pode fazer numa fase de manutenção, né, que na sua vida, quando você estiver dentro do seu peso ideal, etc., como uma recreação, porque a gente não pode ser radical com nada nessa vida, mas lembrar de que, à medida que você equilibra o seu corpo, você começa a sentir bem, você começa a sentir que esses alimentos não têm necessidade nenhuma e já não quer usar eles para você, porque você não quer voltar ao estado que você estava antes. Né? O estado inflamado, o estado com insônia, né? O estado cansado, etc. Você tem medo de voltar a ser quem você era antes. No momento que você se transforma, você deixa de querer fazer as coisas que você fazia antes, porque você sentiu, e como dizia Einstein, né? Se você fizer a mesma coisa, você vai ter sempre o mesmo resultado. Estupidez é você querer fazer a mesma coisa e ter um resultado diferente. Então, você mudou a sua vida e agora você não vai voltar para os hábitos antigos, você consegue mudar porque, inclusive, esses novos hábitos eles são altamente prazerosos. Eu costumo dizer isso. À medida que você aprimora a sua saúde, você vai acabar aprimorando seu paladar, aprimorando seu olfato e muitos daqueles alimentos que você achava que eram ruins, eles passam a ser alimentos altamente saborosos para você. E você não precisa, você volta a ter o apetite e o sabor de alimentos naturais
em vez de estar sempre com aquela coisa do sugar, oil and salt, né? Sempre o açúcar, os óleos e o sal, né? O SOS, né? Que eu falo muito, que é o socorro. Esses alimentos, eles são os alimentos que dão o gosto às coisas, que nos fazem adição. Então a gente diminui nisso, colocando os alimentos na natureza e tudo funciona muito bem. Lembrar sempre, né? A indústria, ela sabe dos nossos instintos naturais e sabe da nossa busca por calorias. Então ela coloca aqueles alimentos com alta densidade calórica, aquilo nos atrai. Entendeu? Mas a partir do momento que você consegue regular os seus hormônios, esses alimentos com alta densidade calórica já não são tão chamativos para a gente, né? O nosso corpo não estando tão desequilibrado, aqueles alimentos eles não são uma fonte de dependência nossa, a gente consegue tranquilamente viver sem eles. E outra coisa que eu vejo muito em relação a vou comer fast foods é porque é muito mais barato, né? Muito fácil, o doutor Rodrigo falando, e vai comendo orgânicos, né? Que é muito mais caro, etc. Eu acho isso completamente despropositado. Porque à medida que a gente orienta as pessoas no método, a gente orienta a comer realmente comidas naturais, orgânicas, saudáveis, de pequenos agricultores, ou mesmo fazer, né, parte da plantação, etc. Isto, que eu entenda, é muito mais barato, inclusive, do que muitos alimentos processados que você come, mas não só. Você economiza muito mais em comida porque orienta você a comer com intervalos de refeições muito maiores, faz você comer menos quantidade. Segundo, você gasta muito menos com médicos de remédios e hospitalizações, etc. O mundo inteiro gasta, principalmente aqui em Portugal, com impostos de saúde, porque mal ou bem, quando a população toda está doente, o sistema está mais carregado, você gasta, os seus impostos sendo desviados para a saúde, quando ele podia ser utilizado para usufruir outras coisas. Então, indireta e diretamente, você gasta mais. Então, uma alimentação saudável e os pilares do MES fazem você economizar dinheiro muito mais do que você vai agora eu vou comer fast food porque é mais barato, e isso é uma ideia completamente errada, sem cabimento nenhum. Em relação a isso que a indústria fala, lembrar, né? Sem fazer publicidade, porque aqui eu estou colocando uma marca, mas qualquer marca de mini cookies, ela utilizou o artifício e hoje vende essa ideia de que a gente... para o lanchinho do meio da tarde, né? Os snacks, que são as coisas que mais me doem a cabeça quando eu vejo, que é um hábito que não existia na época dos nossos avós, né? Minha mãe falava, quando eu mesmo, né, sou da década de 70, minha mãe falava quando eu falava, mãe, o que tem para comer agora? Aí minha mãe falou, espera o jantar, Rodrigo. Espera o jantar, que daqui a pouco a gente vai jantar. Não tinha aquela coisinha de tem que comer de 3 em 3 horas. Eu almoçava e depois eu jantava. E hoje as pessoas modificaram esses hábitos, inventaram mini snackzinhos, né, barras de proteína. E no caso dessas mini bolachinhas que as pessoas acham que fizeram, porque a indústria é boazinha, eu vou fazer umas bolachas mais bonitinhas, mas não é. É porque a indústria ela foi proibida a vender alimentos com gordura trans que tivessem mais de 0,5 gramas por porção. Então o que eles fizeram? Eles diminuíram o tamanho da bolacha de forma que você consiga ter a concentração de gordura trans em cada bolacha para poder ser vendida normalmente essa gordura que é prejudicial para a saúde. Ou seja, a indústria fez por uma obrigação, já que a gordura trans já é mais do que provada, faz mal para a nossa saúde, mas a indústria se adaptou, fez umas bolachinhas menores e vendeu como as mini bolachinhas, como se fosse uma coisa saudável, sempre no diminutivo, como eu falei, mas que é altamente prejudicial para o nosso corpo. E o que eu falei, né, que as pessoas também não sabem, mas que a origem dos óleos vegetais, né, que hoje se usa em todas as casas, né, no Brasil se usa muito o óleo de soja, nos Estados Unidos se usa muito o óleo de algodão, o óleo de milho, mas esses óleos que são feitos a partir do excedente de grãos, né, que existem principalmente, né, nos Estados Unidos, milho e algodão, etc., no Brasil, a soja, né, o óleo de soja é o óleo disparado mais vendido, e as pessoas acreditam que os óleos vegetais são excelentes para a nossa saúde, porque são da natureza, etc. Para as pessoas que não têm noção, o primeiro óleo que foi desenvolvido foi o óleo de algodão. E ele foi desenvolvido porque os produtores não sabiam o que fazer com o resto das sementes quando eles colhiam, né, o algodão para fazer o têxtil, e sobrava aquele excesso de semente que muitas vezes era jogado em rios, etc. Só que aí alguém desenvolveu essa técnica com o resto da produção, que era o lixo, né, que sobrava da produção do algodão, desenvolveu a técnica de extração com químicos, porque a extração do óleo no algodão ela leva químicos da semente do algodão, e depois a hidrogenação
daquele óleo para ele se manter estável e fez um produto que foi usado agora para fritar, né, batata frita, para fritar comidinhas em casa, para colocar, às vezes, em saladas, etc. Ou seja, um óleo vegetal que nunca foi feito, nunca foi estudado para alimentação, começou a ser desenvolvido porque dava jeito para a indústria, com o resto da produção, o lucro era garantido, né? Foi feito de todas as formas. Aí você vê, né, como é que a indústria não se preocupa com o ser humano. Ela não quis primeiro estudar se o óleo de algodão era bom ou ruim, porque hoje já se sabe que o óleo de algodão trans ele é péssimo para a saúde, ele foi utilizado como um excedente de produção e infelizmente isso aconteceu. Então lembrar, gente, e outra coisa que eu falo é assim, o óleo, ele é o Aí você vê um óleo, por exemplo, de um outro alimento que até a gente saiba que é bom para a saúde. Vou falar até do azeite, por exemplo, que é aqui em Portugal um dos óleos mais utilizados, que é a extração da azeitona, mesmo sendo a frio, né, extra virgem, etc. O óleo, ele é um produto, né, industrializado pela extração, né, da azeitona, que é o produto inteiro, e que faz você colocar gordura na sua veia de uma forma muito radical, né, uma vez que você tirou a fibra do alimento e aquele alimento ficou um processado altamente, facilmente absorvido pelo nosso corpo. Então, aqui no caso eu coloquei a foto do óleo de algodão, mas lembrar que essas gorduras, quando quebra a integralidade delas, sendo principalmente gorduras inflamatórias, como os óleos vegetais, com alta densidade calórica, são prejudiciais para a saúde. Mesmo sendo na natureza, mesmo a plantinha, né, do girassol sendo a coisa mais linda do mundo, o óleo de girassol não deve ser usado na alimentação por causa dessas alterações todas que eu falei, e principalmente para quem quer emagrecer. Então é isso, gente. Vou ensinar vocês, né, a ter o controle da sua vida, da sua alimentação, dos seus hábitos para otimizar a sua saúde. A minha função aqui é essa, não deixar você ser manipulado por ninguém, por nenhuma indústria, por nenhuma sociedade, mídia e pelo status quo em que a gente vive, tá bem? E vou ensinar vocês a pararem de se preocupar tanto com, né, os números da balança, preocupar com a sua saúde, e a perda de peso é uma consequência de tudo isso, e por causa disso eu fiz de uma forma, acabou a introdução, e eu agora vou fazer de uma forma muito didática os 10 principais erros que eu vejo que as pessoas têm em relação ao insucesso do emagrecimento e principalmente a otimização, né, a dificuldade de otimização da saúde. Então vamos lá. Primeiro, dietas da moda, né? Eu vejo, como eu já citei antes, todo ano você vê, tem uma dietazinha nova que faz agora a dieta de South Beach, que é a dieta que vai funcionar para você perder peso, etc. Né? Na década de 80, dieta Atkins, vamos lá agora cortar 100% carboidrato, fazer você comer bacon o dia inteiro, e é isso que vai tornar você saudável. Não querendo dizer, é óbvio que essa dieta teve o seu papel, porque inclusive ela mostrou que realmente o nosso processo de emagrecimento funciona quando a gente equilibra nossos hormônios. Mesmo você comendo alimentos com alta densidade calórica, com alta densidade de gorduras e colesterol, essa dieta, né, e hoje muito até relacionada com a dieta cetogênica, que preconiza a gente fazer uma alimentação altamente, né, com concentrações de gordura, que não é uma coisa saudável, né? Primeiro, a gente está querendo tirar gordura do nosso corpo. Você está falando que tirar gordura é o ideal a gente colocar. Segundo é que você acaba utilizando muitos alimentos que não são saudáveis, que não têm fibras, fitoquímicos, vitaminas, etc. Então, é óbvio que a gente precisa disso para o nosso corpo funcionar bem. Mas funciona. Pois é, doutor, funciona. Mas eu quero que você emagreça com saúde. Esse é um pilar do MES. Emagrecer sem saúde é fácil. Eu te dou aqui pílulas manipuladas, você emagrece rapidinho. Eu falo para você começar a fumar e fumar bastante. Provavelmente você vai emagrecer muito bem. Eu falo para você fazer uma dessas milhares de dietas que existem aí que funcionam, mas funcionam por um curto período de tempo e não te dão saúde. E é o que eu mostro aqui, né, nesse efeito ioiô, mulher que emagreceu, depois ela engordou muito, o dobro depois. Uma das coisas que eu explico, né, é que para você entender em alimentação é muito simples. Volte às suas origens. Lembre de como o ser humano sempre foi, porque o nosso corpo ele foi desenvolvido a partir de milhões de anos graças à nossa adaptação ao ambiente. Um ambiente com alimentos da natureza,
um ambiente com poucas calorias. A gente tem que diminuir, né, o quanto que a gente come, mas principalmente em relação a intervalos, porque o ser humano, quando tinha comida, ele comia. E comia para estocar, inclusive, para depois, quando não tinha mais comida. E esse ciclo de feed and fast é que é o equilíbrio da nossa vida. E pronto. Então é isso, gente. Dietas da moda é uma das coisas que a gente tem que esquecer isso. A palavra dieta eu só uso no momento que eu quero dizer que você tem que fazer uma alimentação saudável. A sua dieta tem que ser altamente nutricional, mas não com o preceito de que dieta é restrição de calorias, que dieta é você tirar grupos alimentares. Isto não existe, porque é o que eu falo sempre. Não existe gordura má. Não existe, não existe, as gorduras são mais, não existe, os carboidratos são mais, também existem as gorduras mais, né? Aquelas gorduras que não foram feitas para o ser humano e que hoje isto nos é vendido como uma coisa que nos dá saúde, muitas vezes até nos faz bem. Isso é óbvio que não é verdade. Um segundo mito e um erro muito grande em relação à perda de peso, um dos que eu mais vejo, é que você precisa ir treinar no ginásio extenuante cada vez mais, porque é isto que vai fazer você emagrecer. E aí eu vejo uma série de pessoas com excesso de peso na passadeira, contando as calorias que já emagreceram, e depois de um mês um insucesso absurdo, porque elas veem que não resultou, e aí desistem, né? Então é aquela dieta de restrição calórica, dieta da comer menos e correr mais, e aí depois de um tempo a pessoa se sente desmotivada porque ela falou, pô, eu tô aqui há um mês dando o meu litro, né, suando toda a vida e eu consegui emagrecer 300 gramas. É óbvio que a pessoa desiste. Por quê? Porque isto não funciona. No método de emagrecimento saudável, né, a gente tem e vou falar aqui bastante sobre isso amanhã, se eu não me engano é amanhã, vou falar sobre a atividade física como um pilar para estruturar o programa de emagrecimento, mas nem é o pilar mais importante. É um pilar importante em relação à saúde, muito importante. Atividade física, eu fiz hoje, corri mais de 1 hora em jejum, treinos HIIT, que eu vou explicar amanhã o que é, e eu acho que isso é fundamental para otimizar nossa energia, né? Vocês veem a energia que eu estou hoje, à base de água, e para a nossa perda de peso. Mas não isoladamente, o quanto mais você fizer atividade física, quanto mais você ficar na passadeira, quanto mais calorias você perder na passadeira, o que vai fazer você perder peso. Essa perda de peso na passadeira, ela é ínfima perto da mobilização de gordura que você faz com o seu metabolismo basal, que é mais 70% da sua perda de energia acumulada, né? A perda de gordura. É isso que vai fazer você emagrecer. Você emagrece dormindo, você emagrece quando você estiver no seu trabalho, desde que seu corpo esteja otimizado a utilizar a sua gordura que está ali armazenada, tá bem? E como eu falei antes, né, já antecipando o erro número 3, que é as calorias não são iguais. Né? Eu coloquei aqui o exemplo de um donut e de meio abacate, mostrando um alimento que tem 190 quilocalorias e outro alimento que também tem 190 quilocalorias. E eles são sinalizadores de hormônios e de vias metabólicas do nosso corpo completamente diferentes. Um vai sinalizar uma via que vai atrapalhar tudo que a gente possa fazer para emagrecer, enquanto o outro, com o mesmo número de calorias, vai ajudar todas as vias que a gente tem para emagrecer. Exatamente as mesmas calorias, exatamente o alimento, às vezes com o mesmo tamanho, né? Exatamente a mesma coisa. Totalmente diferente do ponto de vista de sinalização para o nosso corpo. Então, regra número 1, esqueça as calorias dos alimentos. Esqueça as calorias dos alimentos. Olhe o alimento como o que ele faz no meu corpo, como ele vai me ajudar, como ele não me atrapalha, tá bem? Carboidratos não são iguais, gorduras não são iguais, proteínas não são iguais, calorias não são iguais. Isto é muito importante você entender e é um erro que eu vejo que as pessoas fazem. Contar calorias, né, na balança, ver as calorias do alimento no pacotinho do biscoito, e aí a indústria se aproveita disso e começou a colocar os produtos com menos calorias, e o problema estava resolvido. E é aquilo que eu falei, a pessoa com excesso de peso começa a comer tudo light e não emagrece nunca. Erro número 4. Alimentos diet, alimentos light, adoçantes
edulcorantes artificiais, etc, etc. Esqueça o uso destes alimentos se você quiser emagrecer com saúde. Todos esses alimentos são subterfúgios da indústria alimentícia para enganar você de que é isto que vai fazer você emagrecer. Lembre-se que eu falei, se você tem algum amigo que tem excesso de peso, começou a tomar Coca-Cola Light, não mudou nada dos hábitos, emagreceu, você me mande esse relato que eu quero estudar o que aconteceu com essa pessoa, porque os edulcorantes que tem nesses alimentos com 0 calorias, eles têm a capacidade de estimular a insulina. Aliás, não só eles. Alimentos estão na moda hoje, como por exemplo, plantas como a estévia, né? A estévia, as pessoas falam, como estévia, é natural, é uma plantinha, então eu posso comer bastante estévia, colocar estévia em tudo o tempo todo e isso vai me fazer emagrecer. Nunca. Por quê? Porque a estévia, embora seja um açúcar com menor densidade, né, glicêmica, índice glicêmico do que a sacarose, por exemplo, ela tem a capacidade de estimular a sua insulina e não só. Ela deixa o seu corpo com a vontade, né, o apetite apurado. Esse é o problema de quando você coloca coisas doces no seu corpo. Porque o doce e o excesso de sal, eles fazem o nosso corpo ter mais apetite. Então você vai entrar nesse ciclo vicioso se você ficar usando muito coisas para adoçar o seu corpo. Eu dou exemplo, as pessoas que comem aqueles frutos secos, né, que eu acho um alimento super saudável, que a gente deve colocar na nossa alimentação, nas nossas refeições diárias, né, as sementes e as oleaginosas. Então, por exemplo, a castanha do Pará, né, as amêndoas, os pistachos. Experimenta comer amêndoas e depois você come um pacotinho de amêndoas com sal. Você vai ver que o pacotinho de amêndoas sem sal, você come algumas e para. O pacotinho de amêndoas com sal, você é capaz de comer o pacotinho inteiro e ainda ter vontade de comer outro. Por quê? Porque estes alimentos com sal, com açúcar, etc., eles aguçam os nossos sentidos com vontade de comer mais. Então, no momento que a gente quer diminuir a ingesta de alimentos de uma forma geral, vamos comer alimentos com menos densidade de sal e açúcar e colocar estévia, porque é natural, nos alimentos todos, não vai favorecer em nada. Deu para entender, gente? E ainda pior, né? Porque esses erros são muito importantes a gente perceber, gente. Porque um dos grandes vilões que hoje existe no mundo é uma coisa chamada High Fructose Corn Syrup, é o xarope de milho com alta concentração de frutose. Este é um veneno que a indústria descobriu por ser barato, para adoçar os alimentos e baixou muito a utilização de sacarose, que é o açúcar da cana, e foi colocado muito xarope do milho, que é um xarope com alta concentração de frutose, como o nome mesmo diz. Assim como o mel, também tem uma alta concentração de frutose e é natural. Assim como um outro xarope que está na moda agora, e eu vejo essas modas, eu falo, meu Deus do céu, como é que eles conseguem colocar isso e todo mundo acreditar? Isto é um absurdo. Xarope de agave, já deve ter ouvido falar nisso, né? E provavelmente você acha que é maravilhoso para a saúde, porque é um xarope que tem quase 100% de frutose. E as pessoas têm a falsa ideia de que a frutose, por ser natural primeiro, né? É natural, porque né, isso vem de uma planta e etc. É super bom. O fato de ter alta concentração de frutose, lembre-se, gente, a frutose não é utilizada pelo nosso corpo. A frutose, ela é diretamente e vai para o fígado metabolizada e é transformada em gordura pelo fígado. Então, ela é uma das maiores causas, o excesso de frutose que vem nesses xaropes de milho, principalmente de bebidas açucaradas, como refrigerantes, sucos de caixinha, molhos de comida, etc. Esses ingredientes no alimento fazem com que o nosso fígado ele fique com a doença que é uma das mais prevalentes hoje, que é a esteatose hepática, tá bem? E a segunda coisa, esses alimentos eles estão diretamente relacionados com aquele estado que é o que mais vai atrapalhar o nosso processo de emagrecimento, que é a resistência insulínica. Então, quanto menos você colocar esses adoçantes, esses líquidos com alta concentração de frutose no seu corpo, menos o seu fígado vai estar em sofrimento por ter que metabolizar esse açúcar, tá bem? Que ele não é usado pelas células. Ele tem que ser metabolizado. A frutose realmente, ela não aumenta a glicose no sangue. Então as pessoas podem falar isso realmente, olha, o problema deve ser a glicose, e porque a glicose ela que faz estimular o pâncreas a liberar a insulina, então pronto, vou encher meu corpo de frutose. Só que a frutose vai ter que ter uma via no nosso corpo, e a via é fígado metabolizar a gordura, armazena no fígado a gordura, você cria um estado de resistência insulínica no seu corpo. Deu para entender? Por isso que mel, xarope de agave, refrigerantes e sucos de caixinha não podem ser utilizados
num processo de emagrecimento quando você tem resistência insulínica no seu corpo, quando você tem gordura no seu fígado. Limpa o seu corpo e de vez em quando você recreativamente usa esses alimentos. Mas não pode usar de uma forma... eu digo isso porque eu nunca ouço ninguém falar sobre isso. Eu ouço muito colegas médicos da área que eu pratico falando que a pessoa deve comer stevia e xarope de agave toda hora porque isso não faz engordar. Isso não existe, gente. Fisiologicamente isso não tem a menor lógica. E eu explico por quê. Deu para entender, né? Porque a frutose é isso. Embora ela não aumente a glicose, porque a frutose ela já é um carboidrato simples. Ela não vai realmente ser convertida em glicose. E ela não serve para nada para o nosso corpo. Ela é um veneno. Aí a única frutose que o nosso corpo assimila bem é se você comer esporadicamente frutas. Comer uma fruta durante a refeição, que é o melhor momento da gente comer a fruta, né? Porque a fruta, inclusive, pode ajudar na digestão. Ela ajuda na limpeza dos nossos dentes. Ela ajuda na absorção de vitaminas. A fruta, na refeição, ela serve muitas coisas. Muitas frutas, como o abacaxi, ou até mesmo o mamão, né, a papaya, tem enzimas proteolíticas, né, que destroem a proteína, facilitam a digestão de algumas proteínas. Então a fruta ela deve ser usada, principalmente antes da refeição. Você come uma maçã antes da refeição, você diminui a sua ingesta calórica naquela refeição, tem vários estudos mostrando isso. Então uma maçã, por exemplo, que possa ter 100 calorias, os estudos mostram que depois que você come uma maçã, depois você come na comida, você comeu menos de 200 calorias. Ou seja, se você comer uma maçã antes, você tem... A maçã, ela tem uma concentração calórica 100 calorias negativa, porque ela só tem 100 e fez você comer 200 menos, você economizou 100 calorias. Então a maçã antes da refeição é muito interessante. Depois da refeição tem que ter muito cuidado, porque é uma caloria adicional, né, ao seu corpo, e durante a refeição ela já faz você ter menos apetite, depois de vontade de comer doces, de sobremesa, etc. Mas eu estava falando aqui dos diets e dos light, né? Então, entender, né? Esquece essa coisa de light, passa a comer comida verdadeira, porque isso são subterfúgios da indústria para você. Eu vou tirar a gordura do alimento porque é isso que engorda. Acabei de explicar a você que não é isso que faz você engordar nem ter doença, tá bem? O desequilíbrio da alimentação no seu corpo que vai causar isso, e quando você tira a gordura do alimento, você carrega em açúcares. Quando você tira, né, esses alimentos light, né, ele não tem gordura, tem muito mais açúcar, ele não tem gordura, tem muito mais edulcorante, ele não tem gordura, tem muitos mais aditivos alimentares, e essas substâncias todas são prejudiciais para a sua saúde. Então esquece diet light, tá bem? Você nunca viu o gordinho tomando Coca-Cola Light e falando que eu emagreci por causa disso. Isso não faz ninguém emagrecer, isto é indústria alimentícia querendo confundir a cabeça das pessoas e continuar vendendo o próprio produto. Então é o que eu falei, né, que o xarope de agave causa esteatose hepática, causa resistência insulínica, não dá saciedade, não ajuda em nada no processo de emagrecimento, não é uma fonte de energia, né, porque a frutose ela não vai para as nossas células, a frutose vai para o fígado, então ela não ajuda seu músculo a trabalhar melhor, ela não ajuda seu cérebro a trabalhar melhor, ela não ajuda nada. Nesse caso é muito melhor você comer amido, né, que amido ele é rico é o glicogênio da planta, então são várias moléculas de glicose. Então quando você quebra o amido, você tem a energia para a sua célula. Quando você consome um alimento com alta concentração de frutose, você joga gordura no seu fígado. Tá bem, gente? Erro muito importante para vocês entenderem. E um outro erro, né, é você acreditar que, além dos diet light, são os produtos sem gordura, os orgânicos, né, que você vê hoje tudo bio no supermercado, aí você tem a massa bio, né, você tem a pizza orgânica, e você tem o leite sem lactose, os pão sem glúten. Gente, isso tudo é a indústria tentando vender o seu alimento com um apelo saudável, e isto, na grande maioria das vezes, não existe. Tirou o nutriente, vai colocar um outro que faça mais mal ainda, desregula aquele alimento, e aquilo dali normalmente é um sintético, né, que o seu corpo vai ter que assimilar, não é um alimento, aquilo é um produto alimentício. Tira isso da sua cabeça, tá bem? Lembrar, alimento é isso, eu vou falar muito sobre isso amanhã, né? O alimento é aquele arco-íris de sabores, né? Aquele bando de cores e sabores que tem no reino vegetal, nas algas, nos cogumelos, nas leguminosas, etc. Gente, lembra, são 10 mil fitoquímicos descritos, cada vez se descobre outros fitoquímicos, a gente tem mais de 21 minerais, 13 vitaminas, 8 aminoácidos essenciais, 2 ácidos graxos essenciais, são todos esses nutrientes que o nosso corpo precisa.
e que os industrializados não têm. Às vezes eles adicionam, mas a natureza tem. Então a gente precisa desses nutrientes todos os dias do nosso corpo. A gente só tem que saber o momento que a gente coloca eles para otimizar todas as nossas vias de reparação. Então é isso que eu ensino. Eu ensino as técnicas que você não dá a comida e quando você dá, ela otimiza no seu corpo todas as vias de reparação e isso é fantástico. É como o nosso corpo sempre se trabalhou e é como o nosso corpo funciona bem. Então, olha, colorido não é isto, gente, tá bem? Esqueça as cores artificiais, né? Os corantes que a indústria coloca. Embora muitos corantes, às vezes, nem sejam prejudiciais, né? Você tem corantes da indústria como antocianinas e beta-carotenos, etc. Mas você colocar isso no alimento já perdeu o valor nutricional na sua grande maioria, né? Porque o processamento desses fitoquímicos já interfere, né, com a sua qualidade. E aquilo que eu vou falar muito na terceira aula, gente, que é aqui nessa piadinha a que a gente fala, né? O que você tem aqui nessa montra, né, nessa vitrine da pastelaria que não tem açúcar nem gordura? Aí a mulher responde, guardanapos. Ou seja, não tem nada e é aquela máxima que você tem. Se você não tiver o que comer, a maior inteligência que você pode ter é não coma. Não coloque para dentro, o seu corpo ele vai agradecer, você vai rapidamente entrar no processo de saciedade, porque você faz um pico de algum hormônio, como a grelina, que é o hormônio da fome. Logo a seguir, esse hormônio baixa e seu corpo começa a utilizar a arca, né, frigorífica, que é a sua gordura armazenada, ou a analogia que eu fiz, o cofre que você achou no sótão, que é o dinheiro que está lá guardado e que você pode utilizar ele à vontade, é a sua gordura armazenada. A partir do momento que você come um croissant desse, ou um cake, ou um pastel de natas, etc., você desregulou seus hormônios, fez um pico de insulina, vai fazer com que o seu corpo logo a seguir tenha fome e entrou num turbilhão de alterações hormonais que vão ser muito prejudiciais para a sua saúde e para o seu emagrecimento. Vou falar muito amanhã sobre como a gente conserta isso, não é o motivo da aula de hoje, que é o jejum, e muito sobre os erros do jejum, né? Porque a gente tem que saber como fazer. E eu vejo que as pessoas fazem de eu vou ficar um tempo sem jejum, porque depois eu quero fazer o dia do lixo, né? Eu vou começar a comer porcaria. Erro do jejum. Outro erro do jejum, você entrar dentro de uma estabilidade. O jejum é um processo de hormese do nosso corpo. É dar um estressezinho para ele liberar alguns hormônios que vão ajudar o nosso corpo a funcionar melhor e fazer a utilização de gordura. Se você fizer, por exemplo, jejum igual todos os dias, numa constante de rotina, muitas vezes isso não funciona. Então eu vou explicar para você como você consegue quebrar essa rotina do jejum e fazer com que ele seja uma arma fantástica para a utilização do seu peso. Como você fazer a realimentação, como você quebra o jejum. Eu vejo que as pessoas fazem isso completamente errado e isso é muito importante para o sucesso da técnica. E como é que você melhora, né, os outros estados, não só do emagrecimento, mas fadiga crônica, fibromialgias, aquelas dores pelo corpo, qualidade do sono, melhora cognitiva e etc, etc. Vou falar muito sobre o jejum e a gente desmistificar esses erros que a gente tem. E no processo do jejum, uma das coisas que se faz muito, e eu uso muitas vezes também, porque eu gosto muito, eu não tomo em excesso, mas é o café. Então eu vejo que o erro de muitas pessoas, como elas usam o café isoladamente, querendo emagrecer, e isso não resulta. Se você usar o café no momento que ele deve ser utilizado, ele tem um efeito fantástico em ajudar a gente a conseguir manter o jejum, utilizar a gordura armazenada, ter a nossa performance cognitiva muito mais otimizada e não ser prejudicial ao nosso corpo, né? Você tem que saber fazer isso. Isso são dicasinhas, eu vou falar tudo sobre você. Porque entenda, né, gente? Ficar tomando café com o seu organismo não adaptado, né? No caso aí seria não cetoadaptado, não adaptado à utilização de gordura, você faz a lipólise, que é a principal função do café, é um estímulo adrenérgico, que vai fazer um estímulo de neurotransmissores do cérebro, mas principalmente vai lá na célula de gordura para quebrar ela para ser utilizada como gordura. Mas você tem que ter a via chamada beta-oxidação, que é a utilização da gordura dentro da fornalha, né? É a mesma coisa que você tirou lenha, né, da mata para o seu inverno, mas você não acendeu a lareira. Então você vai ter aquela pilha de lenha na sua garagem ali, só atrapalhando. A lenha ela tem que servir para ser colocada na lareira. Para isso você precisa ligar a lareira, né? Acender a lareira com fogo. E aí você esvazia a sua garagem. Se você nunca ligar a lareira, você não consegue usar lenha, né? Cortou, colocou ela lá. O café seria mais ou menos isso. É você cortar a lenha e colocar na sua garagem. Mas
A técnica que eu vou ensinar você é acender a lareira. Aí você faz isso que chama-se beta-oxidação, que é a utilização de gordura que está disponível para ser utilizada. Um erro muito frequente que eu vejo, coloquei aqui como número 7, é também acreditar que suplementos vitamínicos ou alguns compostos como batidos, proteicos, etc., é o que vai fazer você emagrecer. Isto é patético, tá bem? Porque normalmente os suplementos vitamínicos que eu vejo que tem no mercado, eles desregulam mais o seu corpo do que regulam, né? A partir de vitaminas sintéticas, né? Desequilibradas, em altas concentrações, que fazem o seu corpo desequilibrar em relação a outros minerais, e o uso excessivo de proteínas magras, como whey protein, que ninguém vai emagrecer usando proteína magra. Você vai emagrecer num contexto em que a proteína pode ajudar você ou atrapalhar, dependendo da forma como você usa e como o seu corpo está. Então, para aquele fisiculturista que treina o dia inteiro e quer aumentar a massa muscular, ele tem que aumentar a insulina e ele precisa usar proteínas magras, como whey protein, para aumentar o volume do músculo e usa até creatina para isso. Mas uma pessoa que quer emagrecer, o objetivo não é o anabolismo, é o contrário. Aquela pessoa ela tem que ativar vias catabólicas, que é para utilizar a gordura armazenada. Ela tem que manter proteína e queimar gordura. Manter proteína e queimar gordura você não faz usando whey protein. Então esqueça isso. Você faz otimizando os seus hormônios. E isso eu vou explicar, não é hoje, só estou querendo explicar que se você quer emagrecer usando suplementos vitamínicos ou proteínas magras, você não vai ter resultado. Provavelmente você já fez isso, você sabe que é assim. E lembrar, né, eu coloquei aqui o erro número 8, é que as pessoas, né, mais uma vez, usam, né, o pão sem glúten, né, aquelas coisas todas, e abusam nos refinamentos, nos produtos com alta concentração de refinado, né, com a refinação, né, os produtos refinados. Então é a farinha refinada, o açúcar refinado, e as massas, né, os pastéis, tudo que vem de farinhas de produtos refinados, independente se sejam com ou sem glúten, né? Você vai comer um pão de espelta. O pão de espelta ele é feito com uma farinha que não tem glúten. Pronto, mas a farinha de espelta, ela é uma farinha. É um produto refinado que vai ser absorvido muito rápido pelo seu corpo. E aqui eu coloco essa comparação. Numa comida refinada recente, né, como é o pãozinho de hoje, e como era o pão de antigamente. Que o pão de antigamente era um pão que era triturado naqueles moinhos de pedra, então você tinha aquelas partículas de cereal muito maiores do que existem hoje, né? Nesses pó brancos, né? É aquela frase americana, né? The whiter the bread, the sooner is dead, né? Ou seja, quanto mais branco o seu pão, mais cedo você morre, né? The whiter the bread, the sooner you dead, né? Mais rápido você morre. Então é assim, eu queria orientar as pessoas que têm que ter cuidado com esse excesso de refinamento, né? Porque esses refinados eles não vão te dar nenhuma saciedade, porque eles não ajudam o seu corpo pela ausência de fibras, né? A estimular as bactérias a produzirem gorduras boas que são saciogênicas, né? Que estimulam a saciedade. Elas não têm efeito volume, né? O refinamento atrapalha muito o nosso processo de saciedade e emagrecimento. Então, pãozinhos com farinhas, todos não devem ser utilizados numa fase inicial, principalmente com a desregulação hormonal. Numa segunda fase, você pode usar recreativamente, né? Sempre naquela regra de a gente não tem que ser radical, mas numa fase inicial a gente tem que colocar o seu corpo equilibrado e qualquer pão vai atrapalhar, porque o pão é feito a partir de farinhas, independente se ela é farinha de soja, farinha de milho, farinha de espelta, né? E não uso trigo, porque o glúten neste momento não é o único problema. Apesar de ser uma proteína inflamatória hoje cada vez mais, porque além desse processo de refinamento que mudou muito ao longo do tempo, o trigo mudou, né? O trigo antigo, chamado einkorn, era um trigo completamente diferente do trigo hibridizado de hoje, que é o trigo anão. Então, muito cuidado, né, com o uso de qualquer produto refinado na vertente de emagrecimento. Um outro erro, né, que a gente vê hoje é acreditar que a proteína das carnes, etc., é o que vai emagrecer. Eu falei do whey protein agora, mas eu falo em relação às dietas hiperproteicas, né, que você, quanto mais proteína comer, você mais vai ter um bom resultado no emagrecimento, e você já provavelmente deve ter passado por isso e viu que não é assim, porque a proteína é o maior sinalizador da via chamada mTOR, que é uma via de anabolismo. No momento que você come proteínas, você apaga a via AMPK, que é uma via de emagrecimento. É
é uma via de estímulo, de reparação do nosso corpo, de utilização de gordura armazenada, etc. É uma via de limpeza do nosso corpo. É a via que a gente ativa muito, inclusive, quando a gente está no jejum. Aumentou a MPK, aumentou algumas citocinas, uma chama-se PGC1-alfa, que vai ativar vias de utilização de gorduras. Eu não vou falar muito sobre isso agora, que eu vou falar um pouco sobre no jejum, e não vou falar de uma forma muito complexa, que é para não ficar chato, mas é fantástico como isso é um botão que a gente liga ao nosso corpo para a utilização de gordura, que é exatamente o que a gente quer. Mas para isso você não pode fazer essas dietas hiperproteicas, porque essas dietas, embora em um processo inicial, elas diminuem sua insulina, porque elas têm uma menor carga, né, de carboidratos, muitas vezes, né, uma carga de carboidratos nula, elas não são de fácil manutenção e não são saudáveis, porque é o que eu falo, né? A gente acha que é o ser mais carnívoro do mundo, mas a gente não é. A gente é muito mais parecido com os primatas, como eu coloquei aqui, inclusive animais que não têm perda de massa muscular, apesar de só comerem alimentos vegetais, e muito menos semelhança, né, com os felinos, os carnívoros por excelência, que são animais que têm dentes caninos realmente, que não tem amilase na saliva, que é para digerir o amido, que tem o intestino curto, que tem muito ácido no estômago, que é para digerir a carne, que não transpiram pela pele, né? Não tem o sol pela pele, que não produzem, animais que produzem vitamina C, diferente do ser humano que não produz vitamina C. A gente não tem uma enzima que faz a transformação no ácido ascórbico, que é uma vitamina fundamental para o nosso corpo. Então a gente tem que tirar esse alimento esse nutriente dos alimentos, e os carnívoros, eles produzem isso, então eles não precisam, e eles nem precisam do intestino com grande quantidade de velocidade, como o intestino humano, porque eles comem a carne, né? O produto já está todo preparado pelo intermediário, que é o animal, e eles vão lá, só dilaceram aquele engole inteiro, sem ter que passar por um foguinho, como a gente faz, né? E trabalham o alimento, eles comem direto na natureza, como a gente faz com as verduras e os legumes, e os grãos, e as sementes, etc. Esses são os alimentos que o ser humano assimila muito melhor. Não estou fazendo nenhuma apologia aqui ao vegetarianismo, até porque eu não sou, mas a diminuição da ingesta de carnes é um dos pilares para você conseguir emagrecer com saúde, e eu vou falar isso mais nas aulas sobre alimentação, mostrando aqui, né, o equivalente nutricional do grão de bico com uma carne, e você vê que, nutricionalmente falando, é infinitamente superior à proteína vegetal para equilibrar o nosso corpo do ponto de vista nutricional. E, né, mais uma vez, só mostrando a mudança que os animais sofreram hoje, é o motivo pelo qual, inclusive, eu falo muito a respeito da alimentação plant-based, né? Porque o frango hoje ele é engordado, ele recebe antibióticos, ele recebe ansiolíticos, recebe antidepressivos, ele é engordado à força, tudo isso não só pensando no animal, mas também pensando na gente, que vai receber muitos desses produtos que foram colocados no animal, né? Inclusive hormônios, e isto é óbvio que vai desregular a nossa saúde, e o frango de hoje não é o frango da época da nossa avó. Se você tem frangos caseiros, você deve utilizar eles com muita restrição, porque, como eu digo, o excesso da carne animal não é muito benéfico para o ser humano, mas se você compra frango de supermercado, você mude esse hábito, porque você está fazendo mal para a sua saúde. Em relação ao leite, é a mesma coisa, né? A estrogenicidade hoje é um mal que atinge principalmente as mulheres, que é o excesso de estrogênio que as mulheres têm no corpo, por vários motivos, até pelos anticoncepcionais, disruptores endócrinos, do plástico e também pela alimentação. Então, o leite é um dos principais fatores que disruptam mais ainda, desregulam mais ainda os hormônios sexuais na mulher, e por isso que a gente fala que, principalmente numa fase inicial, se você faz uma ingesta regular e diária de leite, você deve mudar esse hábito, porque você está sempre utilizando substâncias que vão piorar a sua disrupção hormonal. E além disso, é que a gente fala, né? O leite não é um alimento para ser consumido na fase adulta, nenhum animal do planeta faz isso. O ser humano diminui a concentração de lactase, que digere a lactose à medida que vai envelhecendo. O leite hoje tem grande concentração também de hormônios antibióticos, rico em
células inflamatórias, né, por causa da forma como eles são extraídos do leite. Então a vaca tem mastite, o alimento está cheio de pus e etc, etc. Não vou ficar falando aqui sobre o leite, né? A indústria vende como o alimento mais saudável do mundo, rico em proteínas e cálcio, e a gente sabe que a gente consegue buscar proteína e cálcio de outros alimentos que não precise vir junto com leucócitos, né, e sangues e etc, produtos, secreções dos animais que acabam indo para o produto. E não falando dos processos que o leite sofre, de pasteurização, ultrapasteurização, que também interferem muito com a estrutura química do alimento. E é hoje o que as pessoas vendem como o principal da saúde. O queijo é a mesma coisa, o queijo ainda com o diferencial de ser com maior concentração de gordura ainda e ter maior concentração de substâncias viciantes que existem no queijo. Por isso que eu, às vezes, tenho mais dificuldade de tirar cigarro do que o queijo dos meus pacientes, por causa da adição que o queijo gera, né, por causa de substâncias que tem na estrutura, que era para viciar o bezerro, para ele não desmamar da vaca, e acaba viciando o ser humano, né? Uma delas chama-se casiomorfina, e se liga a receptores morfínicos, opioides do nosso cérebro, e nos dá essa dependência do queijo, e a gente não tem que ter, né, adição a nenhum alimento, e etc. Você vê o consumo do queijo ao longo das décadas, vai aumentando exponencialmente, relacionado com o aumento da obesidade, doenças cardíacas, os gráficos não mentem, né? Mostrar a relação, né, entre esses hormônios aumentados, que eu falei aqui, hormônios inflamatórios, que vão liberar alimentos inflamatórios, vão liberar cortisol, ou alimentos que tenham grande concentração de estrogênio, como leite, e alimentos que desregulem a insulina. Isso gera um ciclo vicioso no seu corpo, que isso vai fazer você aumentar a gordura, e a gordura é uma fábrica de produção de enzimas que vão atrapalhar tudo isso. A principal delas é a aromatase, que é uma enzima que vai aumentar no seu corpo a produção de estrogênio a partir da testosterona, que é um hormônio que, principalmente no homem, ajuda muito o homem a ter massa muscular, ter saúde cardíaca, saúde prostática. À medida que ele vai aumentando estrogênio no corpo, ele vai ficando com barriguinha, vai ficando com peito, vai ficando com doenças cardiovasculares, vai ficando com menor cognição, vai ficando com a próstata aumentada. Então, o uso de lácteos no homem dá uma série de efeitos colaterais à medida que ele vai envelhecendo, não só de excesso de peso, e na mulher o principal efeito colateral é o maior risco de cancros e o aumento de peso, e todos, né, fatores que as mulheres e os homens não querem nos seus corpos. Então, seguindo falando, né, das carnes como alimentos altamente inflamatórios que desregulam o cortisol pelo excesso de inflamação, desregulam os estrogênios pelos fatores de estrogenicidade que eu falei, como, por exemplo, o uso de hormônios mesmo e dos hormônios dos animais, né? Lembrar que a vaca, ela tem estrogênio, então quando você come um produto da vaca, você sabe que esse hormônio também vai entrar para dentro de você. E elas desregulam a insulina, que são os 3 hormônios principais para o peso, né? Cortisol, estrogênio e insulina. E a insulina é desregulada por causa do processo chamado lipotoxicidade. No momento que você coloca um alimento com alta densidade calórica e alta densidade de gordura, né, o seu corpo ele fica com excesso de gordura, né, ele está colocando gordura no seu corpo, e parte dessa gordura vai para órgãos, naquela famosa gordura visceral, não só o fígado, mas também o pâncreas, e atrapalhar o funcionamento do pâncreas vai interferir com o funcionamento daquele órgão e com a secreção da insulina. É um dos fatores pelos quais hoje a gente tem o quadro chamado resistência insulínica, então muita atenção a isso, gente. Lembrar das nossas origens, né, da alimentação que a gente deve falar. Eu vou falar muito sobre isso amanhã, né? Eu cito aqui os velhinhos de Okinawa, que são exemplos para o mundo de pessoas com alta longevidade, com grande saúde, pessoas que trabalham no campo, comem saudável, têm uma ingesta muito rica em alimentos da terra, locais, né, como eu cito o inhame roxo, como eu cito os alimentos derivados da soja, principalmente a soja fermentada, e isso são fatores que ajudam muito na nossa saúde. E, por último, o 10º erro que eu falo hoje, principalmente aqui em Portugal, né? Eu trabalho muito com um público português, que já está trabalhando aqui há mais de 20 anos, e eu vejo que às vezes existe um excesso da ingesta de álcool, tá bem? E o álcool, lembrar que no nosso corpo vai ser transformado em açúcar da mesma forma que a frutose. Ele vai direto para o fígado para ser metabolizado e dá um trabalho para o nosso fígado, porque, né, o etanol ele tem que ser metabolizado no nosso corpo, primeiro em acetaldeído e depois em acetona, para ser eliminado de uma forma fisiológica no nosso corpo, e esse excesso de trabalho que a gente dá para o nosso fígado faz com que mais um processo de esteatose hepática, de interferência com o funcionamento normal do fígado. Então,
a gente tem, além disso, a ativação da aromatase, aquela enzima que eu acabei de falar para o estrogênio. Então, além disso, algumas substâncias que tem, como sulfitos e outras substâncias que tem, principalmente no vinho, que não é orgânico. Então, o vinho tem que ser usado de uma forma muito esporádica, uma forma recreativa, principalmente depois que você já tem o seu corpo mais equilibrado, porque é um dos fatores de regular o nosso corpo. Embora o vinho venha da uva, embora o vinho seja da natureza, etc., ele é um processamento de um alimento da natureza e que desregula o nosso corpo, mais do que comprovado. Eu vejo pelas análises dos meus pacientes, você tem alterações enzimáticas, alterações hormonais, perda de nutrientes. Para a gente metabolizar o vinho, a gente gasta alguns nutrientes que são importantes para o nosso corpo funcionar bem. Então, é para ser usado muito pouco, principalmente na sua fase inicial em que você quer se transformar. E para você, os benefícios, né, da uva, né, que as pessoas falam muito do resveratrol, das antocianinas, dos taninos, das catequinas, das quercetinas, substâncias maravilhosas que tem nas uvas, principalmente as mais escuras, né, aquele pigmentozinho roxo, como a uva, com a casca, com a semente, excelente alimento para otimizar as vias de saúde do nosso corpo, tá bem? Agora, o vinho é um processamento da uva em que você, né, tem um alimento desregulado e que vai desregular o seu corpo. Amanhã eu vou falar muito sobre os nutrientes dos alimentos que favorecem o nosso emagrecimento, vias que ativam o nosso corpo a funcionar melhor e ligar aquela fornalha que eu falei, né, que é a fornalha de queima da lenha que você guardou na garagem, dentro da nossa lareira. Isso é importante, isso é a via de beta-oxidação, a gente tem nutrientes que façam isso, alimentos que ajudam muito o nosso corpo a funcionar nisso e não só nos dão muito mais saúde. E eu gosto muito dessa frase desse médico chamado Jeffrey Bland, que ele fala: comida é a língua com que falamos com os nossos genes. A comida, ela é um sinalizador de como o nosso corpo vai funcionar. Então, por isso que a gente no MES tem vários métodos pelos quais a gente otimiza a nossa saúde, são os pilares, né, que a gente coloca, tipo jejum, a qualidade do sono, o controle do estresse, o detox do nosso corpo, e a alimentação é um pilar-chave, porque na alimentação, entendendo os intervalos e o que você coloca para dentro do nosso corpo, você vai ter o seu corpo otimizado, virando uma máquina de queimar gordura armazenada e de funcionar bem. Tá bem, gente? Então, deu para entender. Hoje eu falei sobre os principais erros que a gente comete na nossa alimentação e no nosso estilo de vida, né? Falei um pouquinho do jejum, falei um pouquinho de hábitos como bebidas alcoólicas, etc. Mas principalmente aqueles alimentos que são disruptores endócrinos, uma vez que eu lembrei vocês que o problema não é a caloria, o problema não é a falta de atividade física, o problema é o descontrole hormonal que você tem no seu corpo, e à medida que a gente afina, né, esse descontrole, né, à medida que a gente equilibra o seu corpo, ele começa a funcionar como deve. É como você colocar um trem no trilho e aí ele vai embora, né, vai certinho. E foi isso que eu tentei passar hoje para vocês todos. Lembrem-se sempre, né, que eu vou fazer, são 4 aulas, as aulas são encadeadas, uma lembra a outra. Amanhã eu vou falar muito sobre esses alimentos que consertam esse descontrole hormonal do nosso corpo e passem essa mensagem para as pessoas que vocês conheçam, que estejam acima do corpo, que estejam sempre cansadas, que estejam de má com a vida, né? E que a gente pode ajudar muito. Eu sei que a gente não está passando por uma fase muito fácil, por isso que eu coloco aqui o arco-íris do MES, que tudo vai ficar bem. E nessa fase de transformação do mundo, né, que todos nós estamos olhando, né, para o universo, o que a gente tem feito de errado para a gente estar agora nessa fase tão complicada, a gente tem que olhar para dentro de si mesmo, né, tá motivado a uma transformação, como eu falei, escrever aqui, eu estou comprometido, e mudar, né, porque essa vida é uma só e a gente tem que viver ela da melhor forma possível. E com os pilares do MES, eu tenho certeza que eu posso ajudar você a viver assim. Gente, muito obrigado por estar comigo até essa hora. Qualquer dúvida que vocês tenham, tá, em relação a tudo que eu falei hoje, em relação ao que eu já comentei, que eu vou falar amanhã, vocês podem colocar aqui nos comentários, escrevam abaixo a sua dúvida, que eu vou ler todas as dúvidas e vou compilar elas, vou resumir e vou falar tudo sobre, comentar tudo sobre essas dúvidas na terça-feira, tá bem? Que é no último dia, no terceiro dia e no quarto dia. No terceiro e no quarto dia eu vou comentar, porque eu vou responder nesses 2 dias, eu vou ter uma parte da aula, eu vou responder as dúvidas, tá bem? Então, colocar hoje e amanhã todas as dúvidas que vocês tenham sobre esses assuntos. Hoje eu falei muito sobre os erros, amanhã eu vou falar muito sobre a forma como a gente tem para consertar esses erros no terceiro e no quarto dia da maratona. Tá bem, gente? Podem escrever, quero todos comprometidos
e até amanhã. Beijão. Eu procurei o MES não para emagrecer. A parte do emagrecer é mesmo um bónus. Eu já perdi 8 quilos. Mas sim pela minha saúde. Porque me sentia muito cansada, o humor variava imenso. E a verdade é que desde que comecei com o MES, a fazer meditação, a fazer jejum intermitente, agora também com o detox e tudo mais, tudo isso ajudou a equilibrar. Noto mesmo nas minhas relações que as coisas se tornaram mais leves e mais fáceis. Já há mais de 20 anos que eu tenho problemas de intestinos. Eu primeiro fui aos médicos e os médicos não tinham grande solução. Então foi aí que eu percebi, ok, eu vou ter que ser eu a estudar e a perceber e a ler. Então já desde essa altura que eu comecei a ler e a pesquisar, tenho um grande interesse pela nutrição e muito mais ligado à parte dos intestinos, assim, é o problema que eu tenho. Desde 2014 comecei com o Paleo, depois reparei, quanto mais lia, mais estudava, verifiquei que também não é a melhor dieta, não é? E depois fiz umas tentativas para o vegetariano, também não correu muito bem. E qual é que é a diferença do não ter corrido bem e agora corre bem? Era a falta de conhecimento, não é? O conhecer os alimentos, não é? Quando nós queremos fazer um prato e não temos alimentos em casa, porque nós não os conhecemos, é difícil. Então a gente não varia, e eu não variava, eu fazia muito à base das saladas e não variava muito, porque eu não conhecia os alimentos. Comecei com o MES em maio, comecei só a fazer jejum, eu fiz a primeira maratona do MES, não é? Depois comecei a fazer o jejum, em maio fiz um mês, só, a única alteração foi jejum, ok? Continuei a comer igual, só fiz jejum. Perdi 5 quilos. Nesse mês de maio foi quando eu comecei a fazer o curso do MES, li o módulo 1 muitas e muitas vezes e percebi a alimentação, percebi os alimentos, comprei os alimentos, tenho em casa e o mês de junho foi um mês MES, um mês de corte, completamente zero produtos processados e agora para mim é fácil. Para mim a grande diferença é que eu agora consigo em 5, 10 minutos fazer um prato vegetariano de acordo com os princípios do MES e antes não conseguia.